pelo Espírito de Deus, celebramos em louvor daquele que venceu as tentações e nos garantiu o dom da vida sem fim. Em comunhão com Jesus, vamos nos alimentar do pão da palavra e da Eucaristia, para podermos superar toda tentação e obstáculo em nosso caminho. Em pé, vamos receber nossos celebrantes. A missa crioula na história do Rio Grande do Sul. Esta missa crioula não é minha, é do Rio Grande, é da tradição gaúcha. Não sou proprietário desta louca, apenas dela tirei os tempos para fazer a trança. A missa crioula nasceu no ventre da história rio-grandense, curtida juntamente com o primeiro ferro fundido no Brasil pelo Padre Sepp, tingida pelo sangue dos farroupilhas do Padre Roque Gonzalez, com Marte de Carol, tingida na mesma tropa do Padre Cristóvão de Mendonça Orelhano, o primeiro tropeiro do Rio Grande, cadenciada pelo badalo do sino missioneiro e pelo clarim farroupilha, marcada pelas estrelas do Cruzeiro e pelo lunar de Sepp de Araju. Esta missa crioula veste o bombache e a batina, dois panos sagrados da querência, empunha a lança farrapa e a cruz do calvário, dois símbolos da liberdade. Celebra a fraternidade, entrelaçando chimão e maragato, o lenço branco e colorado, bebendo da mesma cuia do amor e cortando no mesmo espeto da paz. Esta missa crioula põe a igreja nos balcões e transforma os balcões em catedral. Faz rezar acolhedoras as botas episcopais e a bota do galão de poto, o barrete sacerdotal e o aba larga do campeiro, a casulla do sacerdote
com o pala gaúcho, o cálice dos altares com o copo do chifre do pago, encarna o altar sagrado no dorso das carretas, misturando o órgão da Catedral de São Miguel com o ronco do cordeona de 8 baixos, a coreografia das danças folclóricas com a cadência respeitosa das procissões e através do verso galponeiro a sagrada liturgia. Gaúcho, esta missa crioula não é minha, é do Rio Grande, da tradição gaúcha, a missa crioula de todos, é nossa, é tua. Patrícios e Patrícias, um bom dia a todos. É com satisfação, com alegria, que nós estamos aqui reunidos nesse galpão para uma vez mais escutar a palavra do nosso patrão santo e para deixar que ela, entrando em nossa vida, ilumine, nos dê discernimento para que nossas atitudes e ações possam, ao longo de nossa caminhada, manifestar sempre a sua vontade. Por isso, estamos vivendo agora um tempo de quaresma, que é um tempo de acolhimento da palavra do nosso patrão santo, para que possamos, a exemplo do tropeiro de Jesus Cristo, fazer o discernimento, criar convicções, para que possamos enfrentar as tentações da vida do dia a dia, né? E possamos aí então mostrar que nós fazemos a diferença dentro da querência do nosso criado. Então, por isso que nós queremos, em nome da Trindade, celebrar esta nossa Eucaristia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, que a graça de nosso Patrão Santo, a comunhão de Jesus Cristo, nosso irmão, e a presença do Espírito Santo permaneçam sempre em nossa vida, nos acompanhando. Bendito seja Deus, que nos reúne no amor de Cristo. E agora, nós somos convidados a olhar para a nossa vida e fazer aí o nosso ato penitencial. Nós acabamos de testemunhar, né, o gesto de trazer armas, facão, espingarda, né, como símbolo do nosso desarmar, nosso interior, para que, nos desarmando, nós possamos abrir a possibilidade para o diálogo, para a compreensão, para a solidariedade. Então, por todas as vezes que nós falhamos e que nós queremos depor essas falhas através desses símbolos, por isso, Patrão Onipotente, tende compaixão de nós, perdoe sempre nossas fraquezas e falhas, e um dia nos conduza a todos para a querência eterna. Amém. E agora então nós vamos nos preparar para poder escutar essa palavra do nosso Patrão Santo. Então, para isso nós vamos agora em silêncio acompanhar a nossa oração. Concedei-nos, Patrão Onipotente, que ao longo desta quaresma possamos progredir no conhecimento de Jesus Cristo e corresponder ao seu amor por uma vida cada dia mais santa. Isso vos pedimos
por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos agora então acolher a palavra de Deus, né? A história humana se move entre o projeto de Deus e as seduções do pecado. As leituras animam nosso coração a se abrir à graça de Deus para que, a exemplo de Jesus, saibamos vencer as forças do mal. Com atenção, escutemos a liturgia da palavra. Leitura do livro de Gênesis. Pode sentar. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida e o homem tornou-se um ser vivente. Depois, o Senhor Deus plantou um jardim em Éden, ao oriente, e ali pôs o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores de aspecto atraente e de fruto saboroso ao paladar. A árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor tinha feito. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos disse: não comereis de nenhuma das árvores do jardim? E a mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse: não comais dele, nem sequer o toqueis, do contrário, morrereis. A serpente disse à mulher: não, vós não morrereis, mas Deus sabe que, no dia que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e vós sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para se alcançar o conhecimento. E colheu um fruto, comeu e deu também ao marido, que estava com ela, e ele comeu. Então os olhos dos dois se abriram e, vendo que estavam nus, teceram tangas para si com folhas de figueira. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Senhor, de piedade, nós pecamos contra vós. Piedade, ó Senhor, tem piedade, pois pecamos contra nós. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me, lavai-me de todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Piedade, ó Senhor, tem piedade, pois pecamos contra vós. Anunciará vosso louvor. Piedade, ó Senhor, tem piedade, pois pecamos contra vós. Piedade, ó Senhor, tem piedade, pois pecamos contra vós.
Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, consideremos o seguinte: o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte, e a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Na realidade, antes de ser dada a lei, já havia pecado no mundo. Mas o pecado não pode ser imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram como Adão, o qual era a figura provisória daquele que devia vir. Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável à falta de Adão. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito, concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Também, o dom é muito mais eficaz do que o pecado de um só, pois a partir de um só pecado, o julgamento resultou em condenação, mas o dom da graça frutifica em justificação a partir de inúmeras faltas. Por um só homem, pela falta de um só homem, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida pela mediação de um só, Jesus Cristo. Os que recebem o dom gratuito e superabundante da justiça. Como a falta de um só acarretou condenação para todos os homens, assim o ato de justiça de um só trouxe para todos os homens a justificação que dá a vida. Com o eleito, como pela desobediência de um só homem, a humanidade toda foi estabelecida numa situação de pecado, assim também, pela obediência de um só, toda a humanidade passará a uma situação de justiça. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De pé para ouvirmos o Evangelho. Evangelho de Jesus, palavra cheia de vida, caminho, verdade e luz. Esse encontro que nos conduz pela igreja, sempre estaremos com Cristo, onde quer que Ele esteja. Evangelho de Jesus, palavra cheia de vida, caminho, verdade e luz. Escuta, gaúcho, escuta, o Evangelho de Jesus, palavra cheia de vida, caminho, verdade e luz. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites e depois disso teve fome. E então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória. Ele disse: eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: vai-te embora, Satanás, porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. E então o diabo o deixou e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Estas, meus irmãos, são palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar um instante, sim? Nós queremos uma vez mais renovar o nosso compromisso de fé, saber que nós, apesar de nos sentirmos dos frágeis diante da nossa realidade, como Adão e Eva, nós sabemos que Deus está presente ao nosso lado, nos dá liberdade, mas sempre aguarda a nossa resposta, para que, fiéis à sua palavra, retomemos o caminho do bem quando necessário. Então por isso nós precisamos renovar cada dia a nossa fé, e hoje uma vez mais nós vamos renová-la cantando junto a nossa profissão de fé. E agora é o momento de apresentarmos ao nosso padrão santo nossas preces
E gratidão a Ele por todas as vezes que nós, em nossa vida, fomos fiéis à sua orientação, à sua palavra, colocando nossos dons a serviço do bem. E também pedir para que Ele nos auxilie em nossas dificuldades. Para isso, então, vamos apresentar nossos pedidos. Nós vamos falar, quando eu disser todos, nós vamos repetir essas palavras. Escuta, patrão santo, a nossa prece. Todos. Escuta, patrão santo, a nossa prece. Protegei, Senhor, a igreja contra a tentação do poder e da riqueza. Todos. Escuta, patrão santo, a nossa prece. Ensinai-nos a saciar o nosso espírito com toda a palavra que de vós procede. Todos. Escuta, patrão santo, a nossa prece. Ajudai-nos a trabalhar pela edificação da cidade terrena, enquanto aguardamos a cidade celeste. Escutai, patrão santo, a nossa prece. Rezemos por todos os centros de tradições, para que cultivem os sadios valores do passado. Todos. Escuta, patrão santo, a nossa prece. Rezemos por todas as mulheres desta entidade que tão bem sabem, com seu amor, ensinar a nós o valor da solidariedade, da amizade e do companheirismo. Todos. Escuta, patrão santo, a nossa prece. Dai-nos, Senhor, a perseverança das ondas do mar, que fazem de cada recuo um ponto de partida para um novo avanço. Escuta. Escuta, patrão santo, a nossa prece. Reuniste grande multidão diante do Cordeiro. Acolhei a todos os nossos irmãos e irmãs falecidas, todos. Rezemos, irmãos,
para que este nosso sacrifício aqui colocado sobre esse altar, na forma desse pão e desse vinho, que simbolizam sempre o fruto de nosso trabalho, representam, portanto, nosso suor, nossas lutas, alegrias, dificuldades, e a nossa vida, ó Pai, que vos apresentamos simbolizada nesse pão e nesse vinho, e pedimos que ela seja aceita e acolhida por vós, que sois Deus Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Fazei, ó Deus, que o nosso coração corresponda a estas oferendas com as quais iniciamos nossa caminhada para a Páscoa. Isso vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Santo, santo, santo apenas, santo, santo, santo apenas, é o patrão onipotente, suas glórias sejam vistas, mostram-se nas criaturas. Glória, glória, tanta cruz, glória ao Cristo, glória ao Homem. Glória, glória, patrão da loucura, e ao Filho, glória igualmente. Santo, santo apenas, santo, santo, santo apenas. Querido patrão do céu, vós sois santo na verdade, a fonte da santidade que brota sempre fecunda, jorrando a graça que inunda as almas da humanidade. Santificai as oferendas nesse altar que eu quero tanto, derramando sobre elas o vosso Espírito Santo, que elas se tornem para nós o corpo vivo de Jesus e o sangue do vosso Filho derramado sobre a cruz. E estando para ser entregue e abraçando livremente a sagrada paixão, Jesus Cristo onipotente tomou na mão este pão. Depois deu graças, benzendo, distribuiu aos discípulos estas palavras, dizendo: tomai, comei todos vós, este é meu corpo sagrado, que por vosso amor na cruz há de ser crucificado. Do mesmo modo, ao final da ceia, Jesus pôs vinho no cálice e em suas mãos o levanta, dando graças novamente, olhando aos céus e benzendo, fez seus discípulos beberem, com estas palavras, dizendo: tomai e dele bebei, este cálice contém, na nova aliança, que só para o vosso bem, no sacrifício da cruz, tudo será derramado pela salvação do mundo e em remissão do pecado. Cada vez que celebrardes este mistério sem fim, fazei-o, eu vos ordeno, sempre em memória de mim. Este é o nosso mistério da fé aqui na consagração. O mundo salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando o memorial da morte e ressurreição, a vós, divino patrão, ofertamos imolado vosso Filho consagrado neste vinho e neste pão. Patrão santo, agradecemos vossa divina bondade em nos dar dignidade de estarmos firmes na crença em vossa augusta presença e vos servindo na humildade. Dai-nos o Espírito Santo, querido Pai Celestial, para que todos, em geral, vosso Filho, ao comungarmos na fé e no amor, formarmos um só corpo espiritual. Lembrai-vos também, Pai Santo, da vossa Igreja Divina, que no mundo peregrina no rumo da eternidade, conduzindo a humanidade na luz que Cristo ilumina. Aumentai o amor na Igreja, do Papa Francisco, nosso Bispo Dimas, nossos prelados, no clero, nos religiosos e nos irmãos fervorosos, vosso povo consagrado. Recebei na estância eterna nossos fiéis falecidos, nossos entes queridos que partiram na esperança de chegarem sem tardança à glória dos ressurgidos. E todos aqui presentes, tende piedade, patrão,
Dai-nos participação na fé e no amor, e unidos no Salvador, cheguemos à salvação. Vossos santos e apóstolos, e com vossos santos e apóstolos, e com a Virgem Maria, possamos chegar um dia aos eternos resplendores para cantar vossos louvores e vos amar com alegria. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Pai onipotente, toda a honra conveniente e toda a glória, portanto, junto ao Espírito Santo, vos damos eternamente. Amém. Sobre a mesa do altar, Prece do Gaúcho. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. E com licença, Patrão Celestial, vou chegando, enquanto cego amargo de minhas confidências, porque ao romper da madrugada e ao descambar do sol, preciso campear por outras invernadas e reportar do céu a força e a coragem para o entreveiro de um novo dia. Eu bem sei que qualquer guasca, bem que o chá, de faca, de dengue, de esporas, não se afirma nos arreios da vida se não se estriba na proteção do céu. Ouve, Patrão Celeste, a oração que te faço, ao romper da madrugada e ao descampar do sol. Tomara que todo mundo seja como irmão. Ajuda-me a perdoar as afrontas e não fazer aos outros o que não quero para mim. Perdoa-me, Patrão Celestial, porque rendendo pelas ganhadas da fraqueza humana, de quando em vez, quase sem querer, eu me solto por ter afora. Eita, eu tenho tudo, renegado e caboteiro. Mas eu te garanto, patrão, quero ser bom e direito. Ajuda-me, Virgem Maria, primeira prenda do céu. Socorra-me, São Pedro, capataz da Estância Gaúcha. E para fim de conversa, vou te dizer, Patrão Celestial, mas somente para ti, que tua bondade leve a minha de cabresto para todo sempre e até a querência do céu. Amém. E agora, querendo que essa força
a presença da graça de nosso patrão santo possa nos acompanhar a todos, né? Possa acompanhar esse CTG para que ele continue preservando os verdadeiros valores da tradição e auxilie na construção da dignidade humana, da justiça, da fraternidade e da solidariedade. Então, para isso, nós vamos agora em silêncio acompanhar a nossa oração. Ó Deus, que nos alimentastes com esse pão que nutre a fé, incentiva a esperança e fortalece a caridade. Dai-nos desejar o Cristo, pão vivo e verdadeiro, e viver de toda a palavra que sai de vossa boca. Isso vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Então agora nós vamos abençoar essa carta, né? Carta de fundação. No sentido de dizer o quê? Queremos que a bênção de Deus que esteve presente ao longo dessa caminhada possa ser preservada e continuada, né? Ao longo de nossa caminhada também. Está falando aí que um dos fundadores é o Frei Gregório, que está aqui presente aqui nessa carta também, né? Nosso ente querido, né? Ó Deus, Patrão Santo, derramai a vossa bênção sobre essa carta que representa toda a caminhada desse CTG e nela abençoai todas as pessoas comprometidas na manutenção e na continuidade dessa missão, para que possam sempre, guiados pelo vosso Espírito, iluminados pela vossa palavra, manifestar em suas atitudes e ações os verdadeiros valores que promovem a fraternidade, a solidariedade e a dignidade humana. Então, para isso, que a vossa bênção desça sobre essa carta, sobre todas as pessoas desse CTG, todas as pessoas que cultuam os valores da vida, né? Por isso, então, que a vossa bênção desça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora, então, nós vamos, além da bênção da carta, né? Abençoar a cada um de nós aqui presente, né? Para que, com a força e a graça de nosso Patrão Santo, iluminados pela sua palavra, possamos continuar nossa tarefa, nossa missão, no dia a dia, em nossa vida. Então, para isso, o Senhor esteja sempre conosco. Ele está no meio de nós. E que a bênção de Deus Todo-Poderoso, nosso Patrão Santo, desça sobre cada um de nós, nos acompanhe nos afazeres do nosso dia a dia, manifestando sua proteção, iluminando nosso discernimento, para que aprendamos cada vez mais a manifestar sua vontade. Para isso, então, que a bênção desça em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.